Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk. Eu sou o Marcelo Ponce e hoje eu estou com o meu co-host. Tamo aí, Marcelo. Carlos Rafael de novo participando aqui do Zoom Talk com vocês. E hoje com um entrevistado especial, hein, Marcelo? Trouxe um cara bom aqui. Hoje o Carlos que trouxe o nosso entrevistado, indicou ele pra gente aqui. Vocês gostam de cerveja, pessoal? Gostam de louvada? Hoje a gente tá com nada mais, nada menos com Paulo Gilberto Fortunato, que legal. é um dos sócios fundadores da Cerveja Louvada, sucesso no Mato Grosso, no Brasil, cerveja premiada, até em prêmios em Blumenau, Oktoberfest. Hoje a gente vai conversar sobre muita coisa boa e falar de como ele chegou a esse patamar aí tão importante para Mato Grosso, que é uma marca de cerveja matogrossense com reconhecimento nacional. Está aqui Paulo Gilberto. Paulo Gilberto, seja bem-vindo, Paulo. Maravilha, obrigado aí o convite, Carlos, Marcelo. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho da história da cervejaria. Depois da gente dar tanta canseira, né, e de fugir da entrevista, mas a gente vem, aparece para esse bate-papo e espero poder passar um pouquinho, contar um pouquinho da história. Para a galera que gosta de tomar uma cerveja, gosta de tomar uma louvada, também conhecer um pouquinho de onde a gente chegou, de onde a gente veio até a gente chegar onde a gente está hoje. Legal. Paulo é formado em administração pela faculdade aqui, a Federal de Mato Grosso, né? Tecnólogo em cervejaria pela Uniceu Zumar, gestor na área de produção e logística e também curte aí a vida agora como pai, né? Tem uma menininha muito linda que a gente conhece. Mas antes de mais nada, um jovem que tem aí conseguido bastante coisa para representar Mato Grosso fora, né? Você imaginar, Marcelo, que uma marca de cerveja de Mato Grosso, quando a gente nunca imaginou que Cuiabá, Mato Grosso poderia produzir cerveja. Nem produzir cerveja, né? Quanto mais... Mas já tem uma marca forte de cerveja, né? E aí a gente quer saber mais desse Paulo, casado, pai. Quem que é o Paulo Fortunato? O que o Paulo pode passar para os nossos telespectadores dessa experiência que tem de vida? Com certeza. E aí já vamos emendar já a primeira já pauta para ele aqui, para a gente já tratar. É que assim, acho que nenhum negócio nasce por acaso, assim, né? Todo tem uma trajetória. Eu acredito que muito antes de pensar um negócio já tinha o amor pela cerveja, né? Sim. E como que surgiu tudo isso? Como que começou a ideia? Quem teve a ideia e quem pensou, vamos montar uma cervejaria? Cara, assim, nós somos 5 fundadores da Cervejaria Louvada. Mas antes de ser Cervejaria Louvada, a gente tinha uma empresa de investimentos, né? Então, sempre fomos sócios desde 2008. Né? Então, a gente tinha uma empresa aqui na Isaac Povas, mesmo pertinho aqui de onde é o Zoom Talk. Né? Então, a gente tinha essa empresa de investimento. E ali, quando a gente entrou, mais ou menos em 2013, 2014, a gente começou a ver um cenário muito crítico. Finalzinho ali do governo PT, Dilma já prestes ali a um pré-impeachment. Então, a gente tinha um cenário econômico muito ruim. Né? Então, a gente tinha o nosso negócio que dependia muito da galera querer poupar, querer investir em bolsa. A gente passou em 2015 no pior fundo que a bolsa já teve, né? na parte mais baixa que teve de cotação, de valorização. Então, todo mundo querendo tirar e a gente dependendo muito daquilo ali. Então, a gente precisou procurar um novo negócio. E nessa procura de um novo negócio, vem planejamento estratégico, vem ideias e tudo mais. E, cara, a gente aqui na Isaac Povas, bem pertinho, tem a Praça Popular. Ali na Praça Popular tinha o Serra Grande. Né? Então, quando a gente terminava o dia ali, era pro happy hour ali. Trabalhava em horário de São Paulo. Então, a bolsa fecha às 5 horas da tarde, horário de São Paulo. A gente fechava às 4. Propício. Finalizava tudo que tinha para finalizar no dia, saía para... Vagabundo não pode chegar em casa antes das 6, né? Então, a gente tem que postergar, né? Então, a gente batia o ponto ali no Serra Grande e sempre tivemos essa curiosidade, cara. Tomava uma cerveja artesanal, uma cerveja especial. Tô falando aí 2013, 2014, quando o cenário ainda estava bem aparecendo, né? A gente tinha algumas marcas fortes já ali no Sul, em São Paulo. E aí foi uma das coisas que foi nos apontando e a gente sempre teve essa curiosidade. Nesse meio tempo a gente mudou para o Alfamol, a gente precisou procurar uma operação mais enxuta, menorzinha, né? A gente pegou uma salinha ali no Alfamol. Ali também tinha o Alfa Beer,
né, que a gente finalizava o nosso serviço. Também. O ponto sempre tem que ser batido, né? É. Tanto na entrada e na saída. Então a gente continuou essa paixão e num dos momentos de conversa, de brainstorm ali, a gente falou, cara, por que a gente não procura uma linha de cerveja? Né? A cerveja artesanal. Né? Daí vamos questionar, conversar com família, com amigos. Sempre todo mundo falando, vocês são loucos. Né? É um mercado que é totalmente voltado para as megas indústrias. Como que você vai concorrer com uma Ambev, né? Com uma Petrópolis? As grandes marcas que estão há tanto tempo. Né? E entrar no mercado que vocês não têm conhecimento nenhum. Como você começou aí, minha formação é administração. Né? Você pega o Gregório, formado em comércio exterior, o Rafael, o Mandu também formado em administração, por aí vai a gente. Então, toda manhã a gente voltado para o mercado financeiro. Né? A gente tinha todo esse conhecimento técnico para ali. Mas, cara, a gente é curioso, a gente é esforçado, a gente pensa fora da casinha, então a gente falou, cara, não, tem tudo para dar certo. É possível. Né? É possível, é um negócio que a gente vê um cenário em franca expansão, né? O negócio fervilhando. Aqui no Mato Grosso já tinha a Cass Beer, em Nova Mutum, né? Então a gente falou, cara, tem espaço. Né? Pô, se a gente está tomando uma cerveja aqui que sai lá de Blumenau, em Santa Catarina, o cara pega, coloca num caminhão, redespacha, tem um terceiro que revende aqui, então tem muita gente na cadeia ali e tem público. É um negócio que dá para... É uma cidade que se consome cerveja bastante. Cara, a gente... Quando a gente startamos que seria uma cervejaria, a gente começou a fazer algumas consultas, né? Vamos lá para visitar algumas cervejarias para entender quais são as dores, as dificuldades. Uma das maiores dificuldades que nos chamou a atenção em relação, no sul, em relação ao inverno. Cara, a pior época de venda nossa é inverno. Porque aqui a gente tem temperaturas de 10, 5, 0 grau. Então, a gente fica 2, 3 meses do ano ali com a venda caindo em 20, 30%. Eu falo, pô... Cuiabá não tem inverno. Nosso inverno é 35, né? Graus. Então, passa 2 dias de frio ali, que é quando o pessoal acerta certinho que faz a previsãozinha. A previsão, mas passou daquilo ali, a gente só é calor. Então, eu falo, puta, a gente tem um negócio que está em franca expansão, não só no Brasil, mas o mundo inteiro. O pessoal buscando produtos mais saudáveis, os produtos mais naturais, qualidade de vida, né? A gente, com um produto, procurando um caminho que podia oferecer um produto bacana, regional, local, que aí a gente conseguiria encurtar um pouquinho o preço, o valor, né, do que trazer com frete e tudo mais, vai chegar mais caro. Logística, né? Ficaria mais caro. Então a gente pegou e falou, cara, tem tudo para dar certo, e aí concluindo com um clima que é totalmente propício. Favorável. 100% do ano de venda, com o calor aí sendo um dos maiores propulsores desse consumo nosso aqui da Louvada. Cara, eu achei interessante, assim, uma coisa que... Então, a ideia do negócio veio antes do produto, então. Veio antes do produto. Isso é interessante, porque normalmente as cervejarias artesanais são ao contrário, né? Assim, na verdade, assim, tinham 2 sócios nossos que já faziam cerveja em casa, né? Tinha um dos sócios nossos, o Igor, morava em Santa Catarina, morava em Florianópolis. Ali é o berço, né, da cervejaria artesanal. Então, o cara sempre tinha uma fábrica de cerveja que ele era quase sócio lá, porque todo fim de semana pedia chopeira em casa. Então, tinha chopeira que ficava praticamente na casa dele. Quando não estava fazendo, tomando a cerveja dele, que ele reunia com os amigos lá, locais, e faziam cerveja, né? Então, já tinham alguma coisa em mente ali, mas o produto desenhado, não. Nós vamos ter essa receita para fazer, não. A gente desenhou primeiro o negócio e aí depois a gente foi tentar o que a gente tem que entregar para o nosso cliente, o que a gente tem que entregar para o consumidor. Lógico, durante o plano de negócios, ali onde você está estruturando o desenho da tua empresa, né? A gente parou, a gente fez muito... Hoje você ir, por exemplo, para um mercado e tentar comprar uma pesquisa é um negócio muito caro. Sim, muito caro. Né? Então, você não tem nenhum negócio e você já sai com um custo... Custo altíssimo. Né? Vamos fazer um custo mais barato.
Vamos pegar esses lugares que a gente já conhece de cerveja artesanal, ali no Serra Grande, ali no Alpha Beer. Então a gente pega esses lugares, vamos fazer ali, pega uma galera, junta todo mundo. Quem que não gosta de beber de graça, né? Mete 5, 10 cervejas ali às cegas e vamos fazer uma experimentação. Entre marcas comerciais, marcas especiais, marcas artesanais. E aí a gente foi começando a entender o que o público queria, né? Então, baseado naquilo ali, opa, ó, a galera gosta de uma cerveja mais nesse perfil. Então, a gente foi desenhando e criando esse produto conforme a demanda que a gente escutava da rua. Entendi. E eu acho que isso foi uma das coisas que nos favoreceu muito a entrada no mercado, né? Porque quando você pega, por exemplo, um cervejeiro que faz a cerveja dele em casa, que provavelmente ele faz a cerveja que agrada o paladar dele, né? E o paladar do cervejeiro, cara, que é o paladar nosso, não é o paladar comercial. Público, do grande público. Tanto é que, de cara, a gente chegou, vamos produzir uma Pilsen. Cara, em Cuiabá tem que ser uma Pilsen. Não adianta a gente querer vir com uma cerveja, uma IPA extremamente amarga, mais potente, né? Forte, né? Então, vamos para uma Pilsen. Cara, na época a gente tomava Heineken. Já, tô falando 2013, 14. Hoje Heineken tá muito forte, mas na época era Budweiser, né? Great Times Are Coming, UFC, né? Então, a galera quer isso aqui. Quer uma cerveja mais leve, quer uma cerveja um pouco mais adocicada, menos amarga, mais adocicada do que seca, né? Então, vamos pegar e vamos desenhar uma cerveja nesse estilo. Como a gente já tinha uns sócios que já faziam panela de cerveja em casa, eles já tinham um pré-entendimento sobre. A gente falou, cara, não vamos inventar roda, cara. Existem consultores, existem caras técnicos formados em escolas na Alemanha, que são mestres cervejeiros. Vamos trazer uma galera para nos apoiar nisso aí, né? Então, a gente foi pesquisar, fomos atrás. Tudo durante aí, foi quase 1 ano e meio, 2 anos de pesquisa, até a gente chegar e desenhar e falar, pronto, estamos prontos e vamos começar a desenhar o negócio. Né? Então, Olha que interessante, né, para os nossos telespectadores, né? Um grupo de amigos, cada um com sua formação, mais ligado para a área da administração, bolsa, finanças, que resolvem, então, dar uma virada de chave e falar, cara, no momento político também, né, se tiver essa visão, e vão mexer com cerveja. Eu acredito que grande parte que está ouvindo a gente aqui não sabia dessa história. Sim. Né? Geralmente eles pensam, não, o pessoal já tinha ali o produto e começou, botou no mercado. Não é nada disso aqui, né, Marcelo? Não, pelo que eu entendi, foi tudo muito bem planejado, né? Assim, muito bem elaborado. Vocês já estruturaram a louvada para explodir mesmo, para ter sucesso. Então, quando a gente começa a fazer o desenho, você tem que definir quais caminhos que você quer seguir, né? Hoje, por exemplo, no ramo de cerveja artesanal, cara, você pode abrir um brew pub, que vai ser a tua panelinha no fundo do teu bar, que você vai produzir a tua cerveja para o teu bar. Né? A gente tem algumas cervejarias aqui em Cuiabá que trabalham assim, La Serva, a Heresia, né? Então, você pode ter esse nicho de mercado, esse foco. Você pode ter um foco exclusivo em atender B2B, né? Que é o nosso caso, né? Então, vou produzir minha cerveja, mas minha ideia é eu atender o supermercado, eu atender o restaurante, eu atender o bar, eu atender a mercearia, o empório, né? Ou você pode ser um canal exclusivo B2C ali. Lógico, você não fugindo um pouquinho de ter a cervejaria no fundo do bar, mas você tem uma cervejaria que você vai atender, um e-commerce, você vai fazer um white label, que não é um rótulo próprio, mas aí vem o bar tal e vem produzir o rótulo dele aqui, né? Então, você atende direto o consumidor final. Então, aí a gente falou, cara, onde a gente tem mais condição Cara, nós éramos em 5 sócios. Se eu montar um negócio para 5 comer, cara... Fala a idade de vocês ali. Né? Hoje eu tô com 34 anos. 34, eu tô falando há 7 anos atrás, né? 24, 25 anos de idade. É isso aí, eu tava com 26 para 27, né? Na verdade, o plano tem 2 anos antes, então entre 25 e 30 anos a gente tinha ali. Que legal. Então vocês foram mais pelo caminho de aonde eu consigo escalar mais esse negócio. Escalar. A ideia nossa sempre foi escalar e a gente conseguir, cara, a gente tem que ter volume, tem que ter tamanho.
e a gente quer ter um negócio para ir para frente. Né? Então, a gente sempre desenhou isso aí. Tanto é que desde o começo, cara, a ideia nossa, por exemplo, hoje a gente tem lá na fábrica, a gente tem um bar da fábrica. Mas aquilo ali é um showroom. Não é um lugar que você vai sentar, você vai pedir uma porção. Não, a gente não serve comida. A ideia dali é para você ir para degustar, conhecer o produto, para você entender um pouco mais. Porque chega num determinado momento, hoje nem tanto, porque a gente já tem uma musculatura bem maior, a gente já está mais massificado aqui, mas no início, cara, você vai concorrer diretamente com o teu cliente. E a gente era totalmente dependente desse nosso cliente para o negócio ir para frente. Ou a gente tomava a ideia de ser um brewpub, que já tinha... O investimento nosso lá no início já tinha passado. Falou, cara, não é brewpub. Né? A gente podia ter comprado um equipamento de 250 litros de produção por batelada, por braçagem. A gente falou, não, cara, vamos para um de 500, né? Que eu acho que aí dá um volume um pouco maior. A gente foi fazendo as contas, aí de repente falou, cara, um de 500 a gente vai ficar obsoleto muito rápido. Sim. Então, vamos para um de 1.000 litros. Esse de 1.000 litros eu acho que aguenta a gente uns 5, 6 anos ali, a gente vai ficar com esse equipamento. Né? Então, então a gente já tinha um tamanho. Quando a gente começou, cara, daí a gente vai olhar para baixo para ver as contas chegando, você vê que a realidade da planilha é diferente da realidade do dia a dia. Não funciona, né? Então a gente falou, cara, eu preciso fortificar cada vez mais essa parceria com o meu cliente e eu preciso procurar mais clientes. Porque do tamanho que eu tô, se eu for virar um brewpub, eu vou ser limitado. Sim. E eu já comecei de um tamanho, não tem mais volta. Então vamos para frente. Então, tanto é que até hoje a gente tem essa política, cara. Hoje, 6 horas da tarde, de segunda a quarta, eu fecho o bar. De quinta a sexta, a gente fica até 7 horas da noite, porque aí a galera sai aqui do centro para fazer um happy hour lá, pô, não é legal. O cara tá chegando 5h30 para 6 horas você fechar a porta. Então a gente fecha, segura até às 7 e no sábado, 1 hora da tarde, a gente encerra. Eu não quero ser concorrente do meu cliente. Né? O meu core business, cara, é indústria. Eu produzo cerveja. Né? Então foi uma coisa que a gente sempre teve a ideia escalar. E para escalar, você tem que ter alguns... passos a seguir ali, né? Então, a gente fez muita parceria. Pô, tá saindo daqui, vai tomar uma cerveja ali no parceiro nosso, ali no Serra Grande, vai tomar uma cerveja ali no quiosque nosso, que hoje a gente tem nos shoppings. Né? Então, a gente já consegue também trafegar esse cliente nosso para um parceiro nosso, continuar tomando louvada, mas em outros lugares. Bacana. Né? Hoje tem louvada em todo lugar, né? A gente, em todos os municípios já chega louvada. Como é que é a expansão da louvada? Está em outros estados também? Fala um pouquinho disso para nós. Cara, isso aí é pré-pandemia, a gente começou... Na verdade, assim, vamos lá. 2018, a gente começou em 2015. A louvada foi fundada, a primeira cerveja vendida em outubro de 2015. Quando a gente chegou em 2018, a gente já chegou com um volume já batendo perto dos 100 mil litros de cerveja produzida por mês. Só para a gente entender um pouquinho o que é esse volume... Uma panela de 1.000 litros, né, por batelada, por rodada. A gente começou com 12 mil litros de capacidade de adega, de tanque. Para eu fazer 100 mil litros, que eu estava produzindo já em 2018, eu tinha que rodar a minha panela 100 vezes. Você não trabalha todos os dias do mês, porque sábado trabalha meio período, já acabei de falar, então a gente usa só para limpeza, né, para manutenção e tudo mais. Domingo é o dia de descanso. Né? Então... A gente trabalha 20, 22 dias no mês aí, né, de produção. Então, quando a gente faz 100 mil litros em 20 dias, eu estou fazendo 5 braçagens por dia. Cada braçagem leva em torno de 6 a 7 horas a primeira. E aí, depois, quando eu entro num ciclo de produção, eu a cada 3 horas consigo soltar uma produção nova. Mas então é o dia inteiro produzindo para soltar os 5 mil litros. Aí começa às 3 horas da manhã, tocava até 11 horas, meia-noite. No outro dia, 3 horas da manhã, tinha que estar de novo. Né? No começo era tudo vocês, né? Cara, 100%, meu. Então, nós éramos em 5. Né? Inicialmente, a gente começou com 2 na cervejaria, daí veio o terceiro, o quarto, e daí, por último, ficamos 5, lá já finalzinho de 2015, início de 2016, que o negócio foi muito rápido mesmo, né? Então, a gente já estava com todo mundo para dentro e botando para rodar. Sempre a gente, cara. No início, o Gregório cuidava de produção. Depois, quando eu entrei, eu fui assumir a produção.
né? Então, a gente que fazia, lógico, tinham todos os nossos colaboradores que sempre nos auxiliaram e ajudaram a produzir a cerveja nossa, né? Então, a gente sempre fazia nessa correria. E ali em 2018, a gente chegou nesse ponto. A gente falou, cara, eu entrego um produto premium, eu entrego um produto de qualidade, mas, além de tudo isso, cara, eu não posso pecar aqui na produção. Pô, o cara trabalhando das 3 da manhã, lógico que não é o mesmo, são turnos, outras pessoas, mas das 3 da manhã às 11 da noite, a galera vai ficando cansada. Não é a mesma entrega e tudo mais. A gente, em 2018, tomou essa decisão. Cara, a gente precisa mudar de lugar. E aí foi quando a gente foi para essa planta que a gente tem hoje, que fica na mesma Avenida das Torres. O outro lugar era, sei lá, uns 200, 300 metros de distância de onde a gente está hoje. E aí a gente tinha essa planta antiga, né, de 2015 para 2018, com 3 anos. Né? Então a gente falou, cara, se eu for tentar vender isso aqui, eu vou vender a preço de um carro usado, é uma planta desenvolvida para a cervejaria louvada. Então tem as características do meu espaço, não é fácil assim, chega lá e fala, pô, Carlos, qualquer um vai lá e... Você quer montar uma cervejaria? Quero. Toma esse equipamento que é bom para você. Puta, mas o meu barracão lá é mais fino, mais estreito, eu não vou conseguir colocar... Não tá vendendo um Gol, né? Não é um produto pronto, né? Então a gente falou, cara, do que isso, por que a gente não muda? Né? A gente já tinha um parceiro em Rondônia, em Porto Velho, que é o Leonardo, e aí a gente falou, cara, vamos tocar a cervejaria, né? Ele surgiu, na verdade, quando a gente começou as pesquisas que a gente queria abrir em Porto Velho. Ele também queria abrir uma cervejaria em Porto Velho. Daí ele encontrou, a gente já tinha se encontrado em outros festivais de cerveja, daí ele pegou e trouxe, falou, cara, eu quero abrir, vocês querem vir para Porto Velho, faz sentido a gente trabalhar junto. A gente falou, então espera um pouquinho que a gente vai trocar o equipamento, a gente manda o equipamento menor para cá. Legal. E daí foi quando começou. Aí a gente começou a massificar um pouquinho mais ali em Rondônia, que é o que eu falei, o frete encarece muito. A gente teve essa visão que o frete seria uma coisa que a gente teria um produto mais acessível aqui. E a gente começou a fazer frete. Né? Então, eu falo, então vamos para Porto Velho, que a gente já economiza uma ponta aí de 1.600 quilômetros. Né? Então, a gente começou a produzir lá. E disso aí começaram a surgir muita demanda. Estou precisando de cerveja no Mato Grosso do Sul, estou precisando de cerveja em Manaus. E aí a gente começou a pensar alguns modelos de negócio. Né? Dentro de um dos modelos de negócio que a gente pensou e aconteceu, foram as franquias distribuidoras nossas. Hoje a gente tem uma no Acre, eu tenho uma em Manaus, na Amazonas, eu tenho uma em Goiânia, em Goiás, e eu tenho uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então a gente começou a fortalecer, porque é muito mais barato você pegar, encher um caminhão e mandar pro teu distribuidor, né? Então a gente começou a fortalecer e hoje a gente já está bem pulverizado. Aqui dentro do estado, hoje a gente tem parceiros logísticos muito bons, cara. Então, hoje eu trabalho com a logística de entrega Cuiabá, Várzea Grande e Chapada. E aí as outras cidades, a gente trabalha hoje Carvalima, Sinal Verde, Boys Express, Transet. Aí depende muito do lugar, da localização que a gente vai mandar, né? Então, hoje a gente tem um estado de tamanhos continentais, aí, dimensões continentais, mas que é atendido, por exemplo, em Sinop D+1. Eu carrego 4 horas na Sinal Verde, na Boys ou na Carvalima. No outro dia de manhã, o cliente está recebendo esse produto lá no bar dele. É bom ter esses parceiros, né? Confiança, né, cara? Cara, vai entregar, né? Isso aí é um dos pilares para o negócio acontecer. Você não consegue ir sozinho. Né? Você precisa... vamos pegar um caminhão e vamos fazer. Vai ficar mais barato? Às vezes fica até mais em conta. Mas, cara, não é o meu... Sim. Meu negócio. É o teu métier, não mexe com aquilo que você não sabe então, fazer. eu posso transferir isso aí para um parceiro e tô sendo atendido, cara, todo dia tem rota para lá. Então, se o cliente não pediu na segunda, ele pode pedir na terça, que ele vai receber na quarta, pede na quarta, que ele recebe na quinta. Então, a gente tem um ciclo bem legal. Então, hoje o Estado ele é atendido quase que na sua totalidade, né, por conta disso aí depende muito mais da demanda dos nossos vendedores ou dos clientes procurarem a gente para a gente atender, né? E aí esses outros estados a gente está nesse expansão e crescendo, fortalecendo cada vez mais, né? Acho que sim, em 2000 e
2015. 15. Começou a venda, né? Isso. A primeira venda da louvada. Ainda não se existia uma cultura de tomar cerveja artesanal, né? Não. Era muito essas cervejas, né, tradicionais mesmo, né? Para mim, assim, a primeira que eu industriais, ouvi falar aqui em Cuiabá foi a louvada mesmo. Sim. Tinha umas que vinham de fora, mas as pessoas não consumiam com frequência, ou comprava, às vezes, por distribuidora, importadora, e tomava em casa. Você tomar cerveja artesanal sentado num boteco, não tinha isso. Não existia. Até hoje é difícil isso aí, cara, esse conceito, meu. A gente às vezes anda, por exemplo, cara, vai em São Paulo, cara. Você vai nos bares. A gente hoje tem uma chopeira aqui na Praça Popular, que é a área mais nobre, vamos dizer assim, né? O shopping hoje, cara, a gente tem 4 ou 5 parceiros em cada shopping, né? Então a gente tá bem difundido, a gente tem uma presença de marca muito grande. Mas quando você vai, por exemplo, para São Paulo, cara, não tem. Sim. Pô, a gente fez um trabalho bem legal aqui, então, dessa massificação, isso cara. Eu queria entender, assim, o que vocês fizeram para... Porque, assim, hoje as pessoas conhecem a Louvado como conhece uma Heineken, como conhece aqui, né, localmente. Como é que vocês partiram para isso? Foi a publicidade mesmo? Ou foi entender realmente o gosto desse público local, que caiu no gosto? Cara, é complicado, acho que desenhar uma fórmula disso aí, né? Mas eu acho que o que mais pode trazer é que o cuiabano, o mato-grossense, ele é muito bairrista, cara. Então, a galera comprou a nossa ideia, comprou a cerveja, assim, o produto é bacana, de qualidade, entrega, tudo que a gente permite, e a galera começou a sentir orgulho daquele produto. Aqui, né? Sim. Cara, é daqui, é um produto meu... Presentear as pessoas de fora, isso é muito legal. Eles têm um pockets assim que entregam. Sim, as Os caixinhas, os boxes, kits, sim. Ó, leva que isso aqui é de Cuiabá, essa cerveja aqui é legal. Isso é legal, cara, porque a gente vê clientes nossos que são frequentes, que vão direto na fábrica. Cara, criei um puta de um problema com meu cunhado. Fui visitar ele lá no sul, levei uma caixinha. Hoje, toda viagem que eu vou lá pro sul, eu tenho que levar a caixinha. E eu falo, cara, hoje não precisa mais se preocupar, cara. Seu cunhado tem que ter trabalho. Então, liga no e-commerce, acessa o site lá, pede, e você não vou entregar mais, não vou levar. Se quiser, você compra a tua cerveja, né? Cunhado folgado, né, cara? Não... Mas, então, isso é uma coisa que eu acho que foi um dos grandes pilares que nos auxiliou. Cara, hoje a gente fala muito, o pessoal fala, puta, publicidade, marketing da Louvada. Cara, a gente nunca fez uma ação gigante, por exemplo, em televisão. Sim. Não tem dinheiro para isso, cara. Né? Hoje você fazer uma ação, por exemplo, numa emissora de televisão em horário nobre, vai numa faixa entre 3 e 7 mil reais, 30 segundos de VT. Sim. E você botar 30 segundos de VT, se o cara levantou para tomar uma água na cozinha, o cara já perdeu. Né? Então, para a gente nunca fez sentido a gente começar dessa maneira. Hoje a gente já faz um pouquinho mais. Né? A gente precisa massificar a marca, a gente precisa estar na lembrança das pessoas quando eles foram no supermercado e, puta, vou pegar minha cerveja do churrasco, opa, vou pegar a Louvada, mas como que ele vai lembrar da Louvada? Né? Então, aí você está sendo visto todo dia, aí começa um pouco mais de direcionamento de marca, posicionamento de marca. Então, né? é isso que eu ia falar, assim, você até falou, a publicidade não é forte, mas, cara, eu vejo assim, por tudo que você já me contou aqui, pelo que eu conheço da marca, vocês fizeram um posicionamento muito certo, sabe? Assim, vocês trabalharam isso muito bem. Vocês primeiro identificaram o gosto do público, não tentaram inventar coisas na cerveja, não deixar ela com gostos diferentes, ou chegar mais próximo do que a pessoa está acostumada a tomar, claro, com mais qualidade até. E vocês souberam posicionar, até entender que o cuiabano ou o mato-grossense é bairrista, então vão trabalhar isso, aí criar esses produtos de presentear, de empacotar ele. Cara, isso é legal, cara. Não que o nosso marketing não seja forte ou seja fraco, né? É que o que eu quis dizer é que a gente não investiu tanto em publicidade. Saiu da... Não, a gente sempre investiu, que é isso aí, né? O marketing por si só, cara, não é só uma propaganda na televisão, um outdoor na rua. Não. Né? A gente virou o nosso foco daquele nicho ali que é o trivial, que é o convencional, que as grandes marcas sempre fazem, né? E fica na mente, fica sempre na lembrança. Mas a gente não tinha esse poderio. Então, a gente virou
para um lado que a gente poderia muito mais. Cara, na época que a gente começou, estava muito forte a questão de food truck. As feirinhas. Hoje, em todos os condomínios, tem feirinha semanal. Combis, né? As Ali surgiu combis. as combis, né? Né? Vocês Então, têm as combis que vai... hoje a gente tem, não são nossas, mas de parceiros rodando, hoje a gente tem mais de 9 combis rodando com chopp Louvada na rua aqui em Cuiabá. Todo dia. Né? Todo dia saindo com... Isso é fortalecimento de marca, Sim. né? Posicionamento. Cara, começar a trabalhar um Instagram, um Facebook, fazendo o posicionamento para o nicho que você precisa, você faz a ativação ali certinho onde você precisa, né? A própria desenho, cara, quando você fala, por exemplo, de início ali, 2015, que ninguém tinha cultura cervejeira, que normalmente, como que você que não conhece a cerveja, compra? Você vai lá na gôndola, você fala, puta, eu vou dar um presente legal pro meu amigo. Eu vou lá, vou pegar uma garrafa de cerveja, eu vou pegar normalmente as mais caras, né? Porque um presente você não vai chegar com uma cerveja que custa R$5, R$10, né? Você vai comprar uma cerveja um pouco mais cara, mas você não sabe o que é aquilo ali que está ali dentro, porque se você não toma, então você vai comprar pelo rótulo. Cara, essa cerveja aqui eu acho a mais bonita e tal. Você pega, leva, faz um embrulho legal e é um puta de um presente. Sim. Por isso que a gente foi desenvolvendo essas embalagens e tudo mais, né? Então a gente também, antes disso, fez um investimento num rótulo bacana. Nossos rótulos, eles são um pouco mais neutros, um pouco mais comportados ali, mas são rótulos que são diferenciados, por exemplo, de uma cerveja comum. Ele destaca numa gôndola, a gente usa um BOPP metalizado para dar um plus ali na gôndola. Né? Então a gente acaba pensando... Então, cara, nosso desenvolvimento de marketing, de marca, de propaganda, foi tudo mais voltado para isso aqui, que é onde cabia o nosso orçamento. Né? Então a gente fez do limão uma limonada. Né? A gente falou, cara, a gente tem isso aqui, tem muita coisa positiva da nossa agência que estava junto. Pô, todo o desenvolvimento de marca, de nome, a logomarca nossa. No início, quando a gente começou, a gente sempre trabalha com cavaleiro, né? Tem o cavaleiro prostrado, agora a gente tem a cavaleira também. Né? Então, pô, um monte de gente tirando foto quando eu recebia chopeira em casa, o cara prostrado tomando com um copo de chopp. Então, essa foi a mentalidade que eu acho que foi cada vez mais cultivando a cabeça da galera. E aí, o ápice disso aí, que eu acho que é o boca a boca, que é a galera que, pô, os caras entregam um produto massa, tem um produto que é daqui, meu, vou vestir a camisa disso aqui. Isso é uma coisa que... Meu, esse dia a gente recebeu na rede social, um cara levou, acho que, se não me engano, foi pro Catar, alguma coisa assim, levou a cerveja nossa e ficou andando pelo Catar inteiro com... Não foi na Copa, foi até um pouquinho antes, cara. Eu falei, cara, acho que não pode nem andar com cerveja lá. Esse cara vai ser preso, vai cortar a mão dele fora, sei lá qual que é. Né? Eu falo, mas, cara, é legal. Daí o cara manda, puta, ó as imagens que eu fiz pra vocês com a cerveja louvada, cara. Né? Espontâneo, cara. Isso é legal. Isso é coisa que eu acho que o ponto da gente estar onde a gente está tem muita influência nisso aí, né? Nesse abraço nisso aí, nessa galera estando junto. Isso hoje é o contrário pra gente e novos pontos, cara. A gente indo pro Acre, para o Amazonas, para Rondônia, para Goiânia, para o Mato Grosso do Sul, lá a gente não é conhecido. A gente não é uma cervejaria local da região. Então, a gente são um dos desafios nossos novos de conseguir entrar nesse ciclo também nesses locais novos. Né? Então, cada dia uma batalha, cara. A gente vai procurando desafios novos para aparecer novos desafios aí, problemas, e a gente vai... Cara, você falou agora uma coisa assim, desafio, problema. Quanto que foi aquela... teve um caso, uns anos atrás, de uma cervejaria, acho que foi em Minas? Em Minas, a Baker. Teve um problemão lá, morreu gente. Sim, terrível. Como é que foi para vocês enfrentar esse momento? Porque deve ter chegado alguma coisa assim, né? Cara, aí que vem um ponto, cara. Eu acho que a gente, aqui localmente, a gente sempre teve um fortalecimento que a galera deu muita credibilidade pra gente. Mas muita gente curiosa, querendo entender. Cara, a cerveja em si, a cerveja não mata de jeito nenhum. Tem gente que pergunta, isso, pô, até spoilerzinho, né? Mas, pô, tem aquela cerveja que tá vencendo no mercado, os caras estão fazendo promoção. Cara, posso comprar, Paulo? Cara, meu, com toda segurança. Hoje o meu produto, cara... Tá todo mundo comprando cerveja. Tinha uma galera que tinha grupo de cerveja. Quando tinha promoção... Vai lá, tá mais barato. A segurança ali do produto, cara, é minha, como marca. Né?
Então, se hoje, por exemplo, uma Pilsen minha numa garrafa, eu coloco 9 meses. Cara, com 9 meses e um dia, eu não vou deixar um produto meu perder uma qualidade absurda. Porque Perfeito. com 9 meses, ele já não vai estar na qualidade sim. no padrão do primeiro dia. Então, com 8 meses, ele já vai estar bem cansado. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu garanto que meu produto tem 12, 13 meses ali de qualidade de vida útil, né? Então, eu falo, pô, então vamos trazer para 9, porque a gente dá uma segurança que com 9 meses, esse produto já não está no final da vida dele. Esse produto ainda está numa qualidade bacana, que é o que eu quero entregar para o meu cliente, né? Então, se você levou com 9 meses, com 10 meses, ele ainda vai estar legal. Então, essa é uma curiosidade que a galera às vezes pergunta, mas por que dessa maneira, cara? Porque a cerveja, você pode tomar ela com 15 meses, o que ela vai estar? Ela vai estar oxidada, ela vai estar com algum aroma que não é legal, mas matar não vai, Sim. né? Então, vai mudar o paladar. o paladar dela, a qualidade dela. Toma cerveja fresca, tá? Quer tomar uma Pilsen, cara? Toma uma Pilsen local. Uma Pilsen que você sabe que foi produzida do lado da tua casa, que você está comprando uma cerveja. Hoje, o nosso estoque lá da cervejaria, a gente é no máximo 10 a 15 dias. Eu giro. Toda semana eu desço 4 lotes de Pilsen, por exemplo, né? Então, o produto que o mercado está recebendo na semana que vem é o produto que eu produzi fresquinho. Mas só para a gente finalizar um raciocínio ali da Baker, cara. Então, a cerveja não vai matar. Ali foi um caso de contaminação. Ali teve algum momento que a cerveja entrou em contato com um produto, um monoetileno, um dietileno glicol que eles usavam, e aí sim é um produto que tem um grau de mortalidade ali, que mata, né? Toxicidade. Hoje, como que você previne isso aí, cara? Não usando produtos que sejam grau tóxico, né? A legislação depois desse caso, normalmente as legislações são muito atualizadas depois de acontecimento de catástrofes, né? Vide avião. A gente não entende o problema que pode causar, né? A gente entende que existe uma segurança sistêmica ali, mas, pô, aconteceu, então vamos regularizar isso aqui. Desde o início, a gente sempre usou etanol de grau alimentício para fazer ali. Só explicando um pouquinho o que aconteceu ali, para que se usava o monoetileno, dietileno, ou, no caso nosso, o etanol? O tanque ele precisa ser mantido refrigerado. Ele precisa ser mantido a temperatura de conservação. Inicialmente, na fermentação, uma temperatura mais quente, entre 12 e 20 graus, e depois, quando a gente vai para a fase de maturação, tem que baixar ele para 0. Para manter esse tanque a 0, eu tenho lá fora da minha fábrica um tanque com etanol, uma solução de 30% de etanol, 70% de água, que ela fica refrigerada por um chiller a menos 7 graus. Então, a solução de etanol ali é só com um anticongelante daquela solução a menos 7. Porque se eu quero chegar com minha cerveja no tanque a 0, eu não posso passar um produto a 0 grau para chegar ele a 0. Eu vou demorar vários dias para chegar, né? Então, eu tenho uma solução a menos 7, um anticongelante, que aí eu fico circulando esse líquido refrigerado a menos 7 graus para chegar a minha cerveja na temperatura que eu quero no meu tanque, né? Então, no caso lá da Baker, eles usavam o monoetileno e o dietileno glicol. Entendi. E em algum momento do processo, infelizmente, aconteceu essa contaminação do produto, cara. É uma catástrofe, cara. É um negócio muito sério. Mas é um caso isolado. Isolado. Não. Até mesmo porque, cara, o dietileno glicol, ele é 30 vezes mais caro que o etanol. Não faz sentido você usar. Lógico, o sentido faz porque os caras estavam usando. Ali ele é mais eficiente na troca térmica, você vai economizar em energia e tudo mais. Mas, cara, pela segurança, é food safe. A gente tem que procurar segurança alimentar. Né? Pô, a gente produz alimento, cara. Sim. Aqui no Brasil, a cerveja não é considerada alimento, mas na Europa, cara, tem países que entram na cesta básica de alimentos da cerveja. A Alemanha é um caso desse. Né? Então é grau alimentício, a gente produz alimento. Né? Então, cara, tem que tomar vários graus de segurança e tudo mais. E a gente sempre foi muito... A gente veio da parte de administração, né, cara? O administrador ali, quem toca a empresa,
é um pouquinho mais crítico nessa parte. Então a gente sempre foi muito crítico, muito chato de cuidar de processo, cuidar das minúcias ali para, cara, não tem que deixar dar problema. Pensar lá na frente, né? Tá, vou fazer uma limpeza de um tanque. Pô, o fornecedor meu ali fala que o produto químico que eu tenho que usar é de 0,5% a 2% o índice de diluição desse produto. Vamos testando, cara. Testei com 2%, limpou bem, tá legal. Fizemos os testes suaves, tá legal. Fizemos com 1,5%, pô, fizemos o teste, limpou legal, tá legal. Fizemos o teste suave, tá legal. Fizemos com 1%, opa, tá legal, limpou bacana. Fizemos com 0,8%, opa, gerou um pouquinho de resquício, não limpou tudo. O suave deu algum... Opa, então 1% é a minha zona de segurança. Eu vou usar 1%? Não vou, eu uso 1,2%. Perfeito. Né? É o famoso CC, coeficiente de cagaço. Né? Então você sempre tem que dar ali 10%, 15% de margem, cara. Sim, sim. Né? Para você ter uma segurança que teu produto ali vai ser entregue. Hoje, muito mais, a gente não está tanto mais na operação no dia a dia. Então eu tenho que confiar que o meu operador brigou com a mulher, a filha está doente no hospital. O time o dele cara perdeu. Flamenguistas Perdeu, que eu diga, né? Tá chateado, né? Eu tô chateado. Então, pode ser que ele não tá num dia legal, cara. Verdade. E o cara não tá na cabeça boa, então eu tenho que ter minha margem de segurança para aquele cara na operação, o dia dele não interferir no meu produto final. Então a gente sempre tenta procurar da melhor forma isso aí, né? Então a gente eu conheci o pessoal de lá, os donos, os caras eram uma empresa de quase 20 anos, meu. Os caras produziam 1 milhão de litros por mês. Era uma coisa, um absurdo. Né? Mas fatalidade, cara. É muito triste, porque pô, teve mortes e tudo mais. E principalmente a morte também da empresa, cara. Hoje os caras... fecharam, né? São 20 anos da tua vida dedicada ali que os caras perderam. Sim, fecharam, né? Já existe Tentaram voltar alguma coisa recentemente, mas... É difícil, né? É difícil. Quando você perde a confiança, não é difícil o mercado, né, cara, aceitar de novo, né? É por isso que aqui em Mato Grosso as pessoas honram até o último gole, né? Até o último gole. É o slogan aqui, né? Isso aí é um dos pontos de frases fortes que a gente sempre usou na parte nossa de publicidade, de marketing. Isso foi uma sacada fantástica, Paulo. Eu observo isso, né? Acompanho já essa história do Paulo um pouco de perto. E vejo que realmente a cada dia e cada ano eles vêm conquistando ainda mais a confiança que já está concretizada. Hoje eles têm um festival aqui, se acontece aqui um Oktoberfest aqui em Cuiabá, já está isso o 3º ou 4º ano, eu acho, né, Paulo? A gente produz, cara, produz o festival Oktoberfest desde 2016. Olha aí. Né? Então a gente teve 16, 17, 18, 19. A gente pulou a pandemia, 20, 21 e voltamos agora em 22. A gente está numa sexta edição. Acredito que muita gente que está nos acompanhando já foram, e se não forem, vão aí em outubro que acontece, uma festa grande. Pô, legal, bacana. Bastante gente. Mas você falou aí de pandemia, como que foi para vocês a pandemia? Cara, é bem complicado, cara. Vamos lembrar ali, eu acabei de falar que em 2018 a gente mudou de fábrica, tivemos um puta do investimento, né? Foi 2018 para 2019, certinho, que a gente virou essa chave, né? Então, em janeiro de 2019, a gente também começou uma operação nova em Rondônia, para em um ano, 2020, tudo fechado. Cara, o segundo, terceiro mês de pandemia, a gente caiu nossa venda 70%. Nossa. Assim, coisa louca, impensável. E pra gente, a gente teve uma musculatura já legal. Pô, a gente estava vindo de crescimento e tudo mais. Né? Então, a gente já tinha uma musculatura bem legal. Em 2019, pra gente foi um ano muito bacana, porque a gente ampliou quantidade de produção. Então, a gente conseguiu atender quem a gente não conseguia atender ali em 2018. Então, a gente ganhou uma musculatura bem legal. Mas mesmo assim foi muito ruim, cara. Lógico, um empréstimozinho ali, não resolva, mantenho. Mas o que a gente tentou manter é a seriedade, cara. Chegamos para todos os nossos colaboradores, trouxemos, cara, vamos passar aí
Inicialmente achávamos que 3, 4, 5 meses aí de dificuldade. Até achatar a curva, né? Achatar a curva. Tava falando, né? Até achatar a curva, mais 15 dias. É isso aí. O Tupi não gosta muito de falar isso. Então... tem que tomar cuidado para falar algumas coisas, que o algoritmo para. Tá certo. Então, aí a gente pegou e chamamos todos e falou, meu, ó, nós vamos ter que ter aqui um período de segurança aqui, meu. Ó, provavelmente esse ano não deve ter reajuste salarial, mas fiquem fortes, fiquem firmes, que quando voltar a gente vai ser firmes com vocês também, né? Já no primeiro mês que vocês detectaram a queda, já puxamos. Já giram, já. Isso de conversar com a galera. Sim. E, cara, assim, de forma nenhuma, cara, a pandemia é uma coisa boa, né? Foi, muito um desastre, inclusive no cenário econômico, no cenário de saúde e tudo mais. Mas a gente utilizou esse movimento para a gente dar uma virada no nosso negócio. A gente tinha ali uma máquina de envase, que a gente já produzia alguma coisa de garrafa, mas a gente não podia mais vender o chopp, que até hoje é o nosso carro forte. Então vamos procurar alguma forma, nas famosas lives que aconteceram muito durante a pandemia, né? Vamos fortalecer ali a garrafa, né? Supermercados e tudo mais, só que supermercados também com restrição. Falei, cara, a gente já estava na agulha ali para a gente lançar o nosso e-commerce. Em abril de 2020, a gente foi abrir o nosso e-commerce. Cara, se você pega a curva nossa de venda de garrafas depois do e-commerce, fez uma guinada absurda. Paulo, resolveu o problema da louvada? Não. Sim. Até hoje, minha venda é 75% é chopp e 25% é garrafa. Né? Então, não é nada... Mas, para quem caiu o faturamento 70%, absurdamente, a gente conseguiu dar uma sustentação para o negócio. A gente trouxe, lógico, mais parado, com mais calma o negócio. Quando a máquina está indo bem para frente, tudo... flui, né? Não só de fluidez, mas, cara, você não olha para cuidar ali daquela porquinha que está sendo um calo e provavelmente um problema que vai te acontecer daqui a algum tempo. Cara, começamos a rever alguns custos, algumas situações. A gente conseguiu ter uma redução drástica, por exemplo, de uso de produto químico, que eu dei o exemplo aqui. Porque, cara, quando a máquina está rodando ali, você não vai parar para fazer análise de produto, para trazer no máximo grau de eficiência com o mínimo de produto que você vai utilizar. Eu cheguei a cortar contas em 50%, 60%. Sim. Contas que a gente tinha com volume pequeno, as contas encurtaram, mas hoje, por exemplo, para mim, cara, é uma economia gigantesca. Você ousa dizer que se não fosse a pandemia, vocês não teriam esse diagnóstico agora. Às vezes não, cara, porque você tá tão desesperado ali. A gente começou com 10 mil litros de chopp. Em 3 anos a gente fez isso 10 vezes. A gente estava produzindo 100 mil. Eu terminei agora, dezembro de 2022, produzindo 300 mil litros de chopp. Isso em 7 anos. A gente começou com 10 mil e a gente está fazendo 30 vezes o tamanho da produção. Cara, você fica dedicado e focado em outros problemas que... Quando você troca, quase que com o carro andando, você trocando o pneu do carro. Sim. Você tem algumas outras preocupações que você tem que passar na frente. Né? Então, você não tem o tempo para parar com carinho, olhar aquela conta contábil que está defasada, que está... Então, a gente usou esse período, esse momento para a gente pegar e cuidar com mais carinho. Cara, teve muita coisa que a gente acabou melhorando ali dentro. E, além disso, tentar pesquisar novos mercados. Né? Foi durante a pandemia que a gente abriu o modelo de franquia. Né? Então, que a gente falou, cara, a gente precisa também ter... Porque eu sou muito hoje dependente. Hoje, em 2018, 2019, ali, a gente sempre foi muito dependente de Mato Grosso. Hoje eu tenho uma receitinha que vem ali do Acre, de Manaus. Eu tenho uma receita que vem do Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma receita... Então, a gente vai... criando ali uma musculatura cada vez maior. A gente vai solidificando cada vez mais a nossa empresa. Né? Então, a gente fica num castelo ali, a gente não está com chão de areia, né? A gente está com uma base sólida. Né? Então, a gente vai... você aumentou o prédio para cima, você precisa botar mais umas estacas ali do lado para... Né, então, acabou sendo positivo para a gente. Que legal. E a ideia do Zoom Talk aqui, a gente tem conversado com empreendedores assim, que traz essa expertise. Né? Fica o teu exemplo aqui, né? No momento de pandemia,
né, onde todo mundo estava ali preocupado, obviamente vocês também passaram por uma preocupação, mas você conseguiu identificar ali um caminho para redução de custos. Eu tenho certeza que até hoje você continua praticando Com o que certeza. você identificou. Eu acho que muito antes, cara, o nosso negócio surgiu de uma dificuldade. Né? Eu falei que a Sim, gente você estava contou. numa empresa que não estava mais O bacana. momento econômico do país, é Né? verdade, você contou isso. Quando a gente estava entrando a gente veio ali da parte de investimentos, a gente sempre entendeu muito essa curva de juros e tudo mais. Quando começou a pandemia, a gente estava com juro a 3,5% ao ano. Né? Então, a gente foi muito rápido, por exemplo, na captação de recurso por empréstimo. Quando a gente viu que a curva de juros começou a apontar para cima e a gente viu que o cenário não estava melhorando, cara, 3,5%, lógico, você não consegue pegar 3,5% ao ano, mas pegar um juro a 7%, 8% ali, não vai matar ninguém, cara. Cara, precisa de captar quanto? 1, 2 milhões? Cara, capta. Banco, você tem? Banco A, Banco B, Banco C. Vamos começando a captar. Cara, mas, vamos tentando. Né? Vamos ficar com colchão aqui, porque se você ficar com um colchonete ali, uma hora esse colchonete dói as costas. Sim. Você não acorda bem. Né? Então, chegou uma hora que quando as coisas começaram a melhorar, a gente falou, opa, vamos devolver um pouco do dinheiro. E aí a gente acabou uma coisa até influenciando a outra, né? Pô, a gente tem essa taxa de juros mais barata, então vamos pegar e vamos matar esse empréstimo aqui que tá nos matando, né? Vamos pegar... A gente tinha, por exemplo, uma dívida fiscal e estava crescendo muito rápido. A gente falou, opa, vamos pegar essa grana aqui, nós não vamos precisar, não. Então, vamos quitar isso aqui. Então, e a gente foi pegando e amortizando. Então, a expertise nossa ali de trás, de investimento, também nos deu muita sabedoria ali nas tomadas de decisão. Né? Tivemos, cara, isso aí é um ajuste geral. Né? Então, desde a parte contábil, parte fiscal, parte de produção, parte logística, né? Ajustar os carros. Né? Então, são coisas que a gente deu um salto ali legal. Né? Então, são vários cenários que... Pô, aprendemos muito na pandemia, aprendemos. Nós estamos há 7 anos aprendendo, cara. Né? Então, acho que é um... E vamos continuar aprendendo. Né? Não para. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe mais que ninguém. E a gente é muito... Cara, na verdade, assim, o cenário de cerveja artesanal é muito positivo, cara. Né? Então, pessoalmente, eu não sei qual que é o negócio de vocês, mas, às vezes, por exemplo... Tem rixas de advogados, né? Tem rixas de escritórios, de contabilidade, de tudo mais. Cara, lógico, de cervejaria eu não vou falar que não existem rixas, mas quando a gente começou, cara, a gente vai encontrando algumas pontes. Vamos lá na Bruder, lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte não, em Minas, mas não é em Belo Horizonte, eles são no interior. A gente está precisando aprender a filtrar a cerveja. A gente comprou um filtro de cerveja, a gente precisa aprender a usar esse equipamento. Cara, não, vem para cá, pega a passagem, pega o avião, vem aqui, fica aqui na fábrica 3, 4, 5 dias, o que você precisar, e aprender. Pô, precisamos entender. Ligava para uma outra cervejaria, não, pega o avião, vem para cá. Porta aberta, cara. Isso é uma coisa que sempre foi muito positiva. O segmento, então, é parceiro, vamos assim Total, cara. Isso é uma coisa muito positiva. E hoje a gente é muito assim aqui, cara. Né? Interessante você falar isso, porque eu tenho algumas atuações na área jurídica que eu vejo alguns segmentos que eles se degladiam ali entre eles. E, cara, para quê? Né? Pô, a classe tem que se fortalecer. Né? A classe seja de advogados, de contadores, de economistas, de supermercados, de lojas de materiais. Cara, tem que se fortalecer. Lógico, um rouba a venda do outro, rouba. Não tem que você também brother de... Mas, cara, na base ali, a gente tem que se sustentar junto. Pô, esses últimos anos, a gente tem cada vez mais crescendo aqui no cenário cervejeiro a Febracerva, que é a Federação das Cervejarias. Cara, hoje na Febracerva só se discute questões tributárias. Bacana. Cara, é uma questão tributária que vai ser ótima para o negócio, que vai ajudar mas ajuda todo mundo. Né? Então, eu também... bom você falar isso. Você tinha alguma pergunta para mim? Não, pode. Queria até perguntar, cara, questão assim, né? A gente é uma cerveja local. Existe incentivo, políticas públicas para estimular que vocês cresçam? Como que é? Cara, eu entendo que sim. Eu acho que o governo deve ajudar
empresários que querem levar o nome da empresa, indústria. né? Eu acho que tem que apoiar. Nesse segmento cerveja aqui, como é que é essa relação? Existe um apoio, vamos dizer, de questões tributárias, de isenções Sim, tributárias? cara, não, total, cara, total. Quanto a isso, o estado nosso é um estado que incentiva muito a industrialização e tudo mais. Por exemplo, a gente tem o Prodeic, né? Depois foi reformulado na entrada do Mauro Mendes, mas a gente pegou ali ainda, quando a gente entrou, era governo Pedro Tax, né? A gente foi 2 empresas só que pegaram o Prodeic em 2015, né? Foi a gente e mais uma outra empresa, né? Só que, cara, hoje o incentivo fiscal é um negócio que não é a louvada que está ganhando dinheiro. É o meu produto que está mais barato na gôndola para ser mais competitivo e eu fortalecer, produzir mais, eu ganhar mais escala, gerar mais empregos. Hoje, de emprego direto, a gente tem mais de 60 funcionários. Colaboradores aqui em Cuiabá. Parabéns. Né? Então, pô, se eu agregar hoje, cara, hoje, por exemplo, eu tenho um caminhão dedicado da Carva Lima que vai ali me atender. Então, é mais um motorista e um ajudante, é um caminhão dedicado da Boys que vem mais uma... Cara, se for pegando o entorno, em volta que vai ali... Várias famílias muitas famílias beneficiadas. Então, o benefício fiscal não é um empresário que está ganhando dinheiro, cara. Lógico, depende da forma do cara trabalhar. A forma da louvada trabalhar é, cara, eu vou trazer isso aqui de benefício porque eu quero isso aqui como um jump para mim. Eu não vou vender uma cerveja a R$20 na gôndola. Né? Eu vou ter uma dificuldade muito grande. Então, cara, ganhamos um benefício, enxuga desse lado, enxuga desse aqui. Tô com um produto hoje a R$9,90 no Bilar. Perfeito. Legal. Tá barato. Cara, hoje uma Heineken é R$8,90. Estamos ali coladinho, cara. Estamos ali pertinho. O crescimento nosso nos ajudou também a massificar um pouquinho mais, assim, enxugar um pouco o custo. E a gente vê uma inflação que comeu o dinheiro de todo mundo nos últimos 5 anos. Cara, a gente não reajustava preço nos últimos 4 anos, cara. Nossa, vocês ficaram 4 anos com o preço congelado. Sem reajustar preço. Mas porque a gente teve essa questão de crescimento e com crescimento você tem uma redução do seu custo fixo. Cara, você falou isso, talvez seja um dos poucos produtos, se for fazer uma pesquisa, que conseguiu ficar parado 4 anos no preço. Cara, Consumidor matogrossense agradece. Então, cara, ultimamente, lógico, aí existem algumas limitações, né? A gente está vivendo aí uma guerra de 1 ano, né, que vem aí, né? Um problema de geadas muito fortes na Europa, que acabou afetando um pouco da plantação. Esse ano vai ser um ano muito complexo, por exemplo, para a cevada. O maior produtor de cevada do mundo é a Rússia. O 4º maior é a Ucrânia. Então, são dificuldades que esse ano a gente... Matéria-prima vem de lá. Lógico, a que a gente utiliza não vem de lá. Né? A gente compra... O malte Pilsen vem aqui de Guarapuava, aqui no Paraná. O malte especial que a gente utiliza vem da Weyermann, da Alemanha. Né? A gente tem malte alemão, malte belga. Não necessariamente vem das regiões, mas com aquela região afetada, ele vai deixar de fornecer para alguém. E esse alguém que não está sendo fornecido, ele vai ter que comprar de outra pessoa. E aí vira commodity, cara. Né? Verdade. Oferta e procura. Não que necessariamente a gente comprava um malte de lá, né? Mas acaba influenciando. Né? Então, esse ano, pô, a gente teve a alta do gás natural, disparou. Né? Então, o preço, por exemplo, vidro. Cara, o custo do vidro em si é um custo irrisório. É areia. Onde que o vidro tem teu valor? É a temperatura da caldeira que fica ligada o tempo inteiro. Hoje, só para vocês terem uma ideia, curiosidade, uma caldeira que produz vidro, ela leva 1 mês para chegar na temperatura de queima. Caramba. Então, é 1 mês lógico, produz alguma coisa antes, porque os caras não jogam dinheiro fora, né? Mas fica 1 mês queimando até chegar... Mas, cara, é 1 mês de gás sendo injetado ali. Então, pô, o gás, em alguns lugares, subiu mais de 100%. Sim. Né? Então, pô, o custo vem no insumo, reflete no insumo. E aí, esse ano foi o único ano que a gente não conseguiu segurar. A gente teve que repassar alguma coisinha, cara. Mas, assim, sempre tentando ali, ó, segurar no máximo. Que aí, só para finalizar a parte de incentivo fiscal, cara, que a ideia é puramente isso aí, meu. Então, tem que ter. Mas aí vem um pouco de também questionamento. Mas tem que ter... Por que será que a alíquota não é tão alta? Não é muito alta? Uhum. Hoje a gente tem uma disparidade muito grande, cara.
por exemplo, das grandes companhias, cara. As grandes companhias têm lobbies gigantescos dentro de Brasília que os caras conseguem N situações ali que os caras vão moldando e chegam num desenho que seja bacana. Apropriado para a marca deles. Hoje a carga minha de imposto, mesmo com todo o subsídio, com todos os incentivos que a gente tem, é 37% do meu faturamento. Muito alto, cara. Muito alto. Então, ainda assim, com todo o investimento. Com todo Numa companhia grande de cerveja, chega a 17%, 18%. Isso que eu tenho, por exemplo, uma lei estadual aqui, que eu pago menos ICMS que uma companhia grande. Pô, Paulo, mas como que os caras... Bom, aí são manobras fiscais nuances, né? que de forma nenhuma sonegação, mas são coisas que os caras vão se apropriando de crédito, de benefício de um lado. Os caras têm operação em Manaus, operação em outras zonas francas e vão se Usar aproveitando. as brechas, né, que o sistema mesmo dá e usar delas. Que essa é uma dos grandes discussões que, por exemplo, na FebraServa a gente está ventilando muito, cara. Sobre, por exemplo, a reforma tributária para vir para uma alíquota única. Que aí não existe disparidade. Sim. Todo mundo compete de igual para Exato, isso igual. que eu ia falar. Coloca todo mundo, nivela No todo mesmo mundo nível. no nível. Exatamente. Aí você imagina, né? Uma empresa com 10 anos de casa, cervejaria local, com a história que o Paulo conta aqui, né? Um grupo de amigos que atuavam numa outra área. Vai competir no nível de uma Ambev, né? É complicado, né? Se você visualizar toda essa história de crescimento dessas empresas, e quando você vai para a questão tributária, né? Que a gente vive um problema muito sério nesse país, é isso, a gente precisa de uma reforma tributária. Isso afeta até na capacidade de expansão. E é o que o Paulo falou. Às vezes o consumidor está lá, mas é R$ 9,90. Eu tenho certeza que ele queria colocar 9 a R$ 8,00. Mas não é porque ele não consegue, é porque justamente a carga tributária é muito grande, né? Sim. Então o preço final acaba afetando o consumidor da cerveja. Louvada aqui, que vem muito a trazer a alegria para o cuiabano, né? Paulo, eu quero até lembrar aqui, não sei se vem ao caso, foi no ano passado, pandemia ainda, né? Eles ganharam um prêmio na Oktoberfest lá de Blumenau. Eles ganharam um prêmio lá. Se puder falar um pouquinho, acho que foram 2 anos seguidos, né, Paulo? Cara, então, na verdade, vai um pouquinho mais além. Aí, ó. A primeira medalha nossa no Festival de Cerveja de Blumenau vem em 2016. Olha aí. Né? Então, a Hop Lager foi a cerveja premiada como a melhor Hop Lager do Brasil. Cara, isso de lá para cá, a gente tem quase 40 medalhas. Olha aí. Né? Hoje, a gente é a cervejaria mais premiada do Centro-Oeste. Tá? Então, e o prêmio hoje a gente usa muito como uma... Lógico, é uma medalha tem que falar mesmo, de honra ao mérito ali, né, cara? Mesmo, então, falar, pô, saímos daqui comprovação da qualidade. E o produto que o consumidor toma na torneira, na garrafa, é o mesmo produto que a gente manda para o concurso. Então, quando a gente tem uma medalha, por exemplo, semana que vem a gente tem o Festival de Blumenau de novo. A gente mandou as amostras, mandou as cervejas nossas para concorrer, para serem avaliadas. Porque o mais importante, além do prêmio, lógico, o prêmio é a parte mais importante, mas ali você tem juízes que vêm dos Estados Unidos, juízes que vêm da Europa, apreciam, tomam o teu produto e te mandam uma ficha de avaliação depois. Cara, consultoria de graça. Caramba, cara. Então é muito importante você participar desses concursos, desses festivais, porque você também tem uma consultoria ali que você sempre busca melhoramento. Cara, senti um aroma muito forte de lúpulo, esse estilo ele pede um aroma um pouco mais médio para baixo, tô sentindo um amargor, aí você consegue regular. E às vezes tem juízes que são bem caprichosos que falam, adiciona um pouquinho mais desse tipo de sal durante a abraçagem, abaixa um pouquinho a temperatura. Tem uns caras que são tão bons que conseguem sentir e dar algumas resoluções ali propriamente nas fichas técnicas. Então a gente lógico, a medalha é a coroação de todos os produtos da caminhada que a gente teve. Mas também tem esse feedback muito importante. Né? Então, mas desde 2016 a gente vem pescando algumas medalhinhas aí. Né? Hoje a Hop Lager é a cerveja nossa mais premiada, tem 7 medalhas. A gente tem uma Coffee Pilsen também que tem 3 vezes seguidas a melhor Coffee Pilsen do Brasil pelo Festival de Cerveja de Blumenau. E não só de Blumenau, cara. A gente foi premiado no World Beer Awards.
com uma amostra, inclusive, indo para Londres para concorrer na finalíssima do mundo inteiro, né? Que eles têm a etapa nacional e a etapa internacional. A gente já teve medalhas no Arrojo, que é uma competição no México. A gente tem medalhas aqui na Copa Cervejas da América, que é como se fosse uma Libertadores. Então, tem bastante coisa aí, cara. É uma coisa que a gente busca e não é por questão de fazer só Não é o prêmio. prêmio. É entregar um produto, cara, a medalha e a coroação falando, a gente está no caminho certo, a gente está entregando para o nosso cliente, é o mesmo produto que o cara compra na gôndola. Pô, uma Pilsen, uma long neck a R$ 6,50, R$ 6,90, dependendo do supermercado, é a Pilsen que pegou medalha de prata ali no World Beer Awards. Qualidade Então, para o consumidor de cerveja. Com certeza. E como está hoje o mercado local aqui de cervejarias artesanais? Como que você vê e o que você espera aí pro futuro desse mercado? Cara, assim, eu acho que a economia nossa brasileira puxa muito as economias grandes. E muito mais voltada ali para a economia americana. Né? A gente sempre está um pouquinho atrás, mas sempre procura. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem as cervejarias artesanais, assim lá chamadas, que são em volumes muito maiores, mas detendo de 10% a 15% do market share de cervejarias. Cara, aqui, se não me engano, está entre 3% e 4% do share. Eu acho que a gente tem um espaço gigantesco. Por isso que, cada vez mais, eu acho que é correto as cervejarias se juntarem, porque não é uma briga entre as microcervejarias. É a gente trabalhar para cada vez mais aumentar esse público que entende que uma cerveja artesanal... Por exemplo, a cerveja louvada não tem glúten. Nenhum rótulo nosso tem glúten, né? Então, a gente tem um nicho ali de celíacos, de pessoas que são intolerantes ao glúten, né? Ou até mesmo pessoas que buscam isso aí num lado mais fitness da tua alimentação, né? A cerveja artesanal, ela não utiliza produtos químicos, nenhum estabilizante, nenhum... A gente procurar ali atrás de uma garrafa de uma cerveja comum, você vai ver ali, tem antioxidante, estabilizante, numa cerveja escura você vai ver corante, né? Cara, isso aí são todos produtos químicos que mudam a característica da cerveja para ela não oxidar tão rápido, para ela ter uma estabilidade coloidal maior, né? Então, numa cerveja artesanal, você tem um produto natural. Hoje, o meu barril de chopp, cara, dura 5 dias fora da câmara fria. Eu não uso nenhum processo químico, físico e muito menos de produto para eu dar mais tempo de prateleira. Não, cara, é igual o leite de saquinho. Sim. Né? O leite de saquinho ali, se vocês... Abriu. Cara, tomou 1, 2 dias, não tem, já foi. Uhum. Né? Depois passou para o leite pasteurizado. Né? Daí o leite pasteurizado já passa por um processo físico-químico ali, que é a pasteurização. Agora Tetra Pak, né? Tetra Pak, que é a embalagem própria. Dura mais agora. Tem que ter aquela parte de película, de filme por dentro, para conseguir dar um tempo de prateleira. Então, lógico, vem aparecendo coisas, mas se olhar lá, não é só leite. Sem dúvida. Tem mais alguma coisinha ali dentro, né? Sim. Então, o produto artesanal, cara, tem a tua diferenciação. Cara, com todo esse que eu falei para trás, cara, hoje se você sentar e tomar ali 4, 5, 6 louvadas ou cervejas artesanais de boa qualidade, no outro dia você acorda zero, você acorda bem, né? Não tem aquela dor de cabeça, ressaca, mal-estar. Então, isso aí é fruto de uma fermentação bacana, né? Hoje, uma cerveja minha, da chegada do malte, da produção do malte para sair para a gôndola, são 21 dias pelo menos. A cerveja minha que fica pronta mais rápido. Eu tenho uma cerveja que fica 85 dias no tanque até ela poder ficar pronta. É uma cerveja que chama Dark Side, é uma cerveja de 8,5 de álcool, bem mais encorpada e tudo mais. A gente coloca ela numa dorna de amburana, então ela matura ali, pega um pouquinho do sabor, do aroma da amburana. A gente volta ela para o tanque, espera ela arredondar, porque é uma cerveja com muita informação. Quando ela arredonda, está no ponto ali legal, aí a gente libera. Então, até 85 dias de tanque. Papo não tem vontade de tomar cerveja, cara. E olha que eu não sou muito da cerveja, hein, cara. Que legal. Mas cerveja, cara, é uma coisa, Carlos, que quem não toma cerveja é porque não conheceu e achou as tuas, cara.
Num concurso desse que a gente está Não, mas, falando... ó, você não vai me deixar mentir. É por uma opção, né? Eu tenho mais de 17 anos sem tomar cerveja. Mas nesses 17 anos eu já fiz as experiências de tomar cerveja. E foi tomar louvada. Falei, vou tomar a louvada porque eu preciso experimentar a louvada. Né? E isso para mim é importante saber, porque eu vejo muitos amigos meus com problema no outro dia seguinte. Com dor de cabeça, com ressaca, Pô, papapá. parece que o caminhão passou em cima de mim, a boca parece que tá Exato. guarda-chuva dentro. Quando você tem uma cerveja de qualidade que te dá um pós-bebedeira tranquilidade, pô, ganha muito mais ponta ainda a louvada. Então, só para finalizar ali esse raciocínio, hoje a gente tem 22 estilos de cerveja louvada. Poxa. 22 variações, 22 tipos diferentes de cerveja. Hoje são mais de 150 estilos registrados no BJCP e no BA. Tá? Então, que são os livros que falam sobre os tipos e cada tipo de cerveja. Então, quem não toma cerveja, porque às vezes não achou a tua. Pô, hoje eu tenho mulherada. Mulherada, normalmente, quando vai no bar, não gosta de cerveja porque acha a cerveja amarga. O que faz com o chopp? Fica na mão até esquentar. Não, mas pede aquele chopp com sal e limão. Cosmel. Cosmel. É verdade, para disfarçar. Né? Cara, hoje eu tenho uma cerveja que chama Gose. Que A Gose é um estilo clássico belga que tem a adição de sal do Himalaia, coentro, e às vezes você pode usar uma especiaria a mais ou uma fruta para dar um sabor. Hoje a gente usa, na nossa Contemporary Gose, a gente usa o limão Tahiti. Só a raspinha do limão. Então é quase um cosmel na garrafa. Não é algo que você muda. Você já recebe Qual que é o nome da bebida? Chama Gose, cerveja louvada Gose. Acabou, agora já pode comprar louvada Gose aí que já Para quem gosta de coisa mais de um vinho, de bebidas mais fortes, por exemplo, tem a Dark Side. A Dark Side é uma cerveja de 8,5 de álcool. Tem a Amburana, tem a adição de baunilha. Quando você vai, seu lançamento aí é um spoilerzinho de novo, a gente vai lançar uma Barley Wine esse ano. A Barley Wine é uma cerveja, nossa, vai estar em 11,5% de álcool. É uma cerveja já mais parruda. Vai ficar numa barrica de carvalho americano, ali pelo menos uns 3, 4 meses de envelhecimento. Então é uma cerveja, são cervejas para agradar todo mundo. Quem não toma cerveja ou fala que não gosta, que não encontrou o teu estilo. A gente tem, por exemplo, a Low. Low é uma cerveja nossa que ele tem baixo carboidrato, baixa caloria, não tem glúten. Uma cerveja 3,7 de álcool. Você tomar ela o dia inteiro ali numa pescaria ou quem não gosta de amargor, vai embora. Fácil. Toma. E aí tem a Pilsen para todo mundo. Cara, Hop Lager para mim é uma cerveja fantástica, uma das mais premiadas nossas. Então quem não fala que não gosta de cerveja, ouse experimentar. Qual que é a campeã de venda? Hoje é a Pilsen, cara, não tem. A gente começou assim, querendo atender o nosso consumidor final, né? Então, a gente tem uma German Pilsner, que é uma Pilsen um pouquinho mais seca, mais amarga. Mas, cara, a comparação de mercado, como diz o Pânico ali, o afegão médio ali, cara, o cara gosta daquela cerveja um pouco mais adocicada, menos amarga, que é a bebida que agrada a todo mundo. Hoje a Pilsen minha representa 70% da venda. Nossa, quando eu peço, aí vem uma outra coisa bacana, porque a Pilsen, ela é uma cerveja de família Lager, fermentação baixa, são cervejas mais leves. De Lager eu tenho a Pilsen, a Hop e a German. Eu tenho outras também que se enquadram nisso aqui. Se eu pego essas 3 cervejas, eu tenho 90% da minha venda. Então, eu vendo Lager, eu vendo cerveja leve, eu vendo cerveja que o brasileiro está acostumado a tomar. Se a gente for, por exemplo, para uma Europa, a gente está falando do clima mais frio, a gente está falando de pessoas... Uma Weissenbier vai fazer mais sucesso, né? Uma Blonde Ale vai fazer mais sucesso. Mas para cá, o brasileiro gosta de uma cerveja leve. São 26 tipos de cerveja. Hoje eu tenho 22, cara. 22 tipos. Você vê cerveja para todo tipo de gosto. Cerveja com café, cerveja com frutas. Caramba, o pessoal da equipe técnica tá até lambendo bem. E aí, Marcelo? Cara, muito legal o papo, a gente entender um pouquinho desse mercado, né? Que pra gente é diferente, né? E assim, eu gostei muito da história da Louvada de ver como foi muito bem planejado, realmente. Não foi um negócio que surgiu e... assim, eu tinha uma ideia que
como que tinha sido... nos amigos que faziam cerveja e depois... Né? Ó, saiu essa cerveja aqui. Pô, temos que vender essa cerveja. Não, os caras pensaram no negócio, fizeram o planejamento e estruturaram, né? Então, isso foi muito legal, cara. E ver esse crescimento me enche de orgulho. O Paulo, agora entrevistado, mas o Paulo é meu primo. Sim. E toda essa história eu meio que acompanhei de perto, alguns eventos da família que ele não ia porque tinha que dormir, porque estava fazendo a cerveja lá com os amigos dele. E eu fui um dos que falei, você tá louco, Paulo, fazer cerveja em casa, como que é isso? fui um dos que falei isso na época. Mas é surpreendente isso. Não, mas cara, hoje parando para analisar, é que assim, a gente não aprofundou muito, mas, a gente já vinha de um negócio que não estava legal, então o financeiro de cada um ali não tinha grana a roda ali, vamos dar start no negócio, né? Então, pegamos um empréstimo. Se o negócio desse errado ali no terceiro mês, cara, tava todo mundo sem cueca, né? Então, hoje, parando para olhar para trás, a gente fala, teve assim, ousadia, não vamos dizer uma outra palavra, né? Mas acho que essa ousadia também, quem não arrisca não petisca, né? Mas é um pouco do que o Marcelo tá falando, cara. A gente ousou, a gente fez ali, mas, cara, sempre com o pé no chão. Sim. A gente, lógico, não sabia o passo que ia dar, porque tinha um produto que ninguém conhecia. A gente não sabia se ia realmente cair no gosto da galera. Tinha uma marca que ninguém nunca viu falar na vida. Sim. Né? Não sabe se... As primeiras vezes, por exemplo, a gente já rodando alguma coisa, às vezes ia para São Paulo, alguma coisa, falar com o pessoal de marketing, tal, pessoal, não, mas a marca não é legal. A marca é difícil de entender, é difícil de ler. E aí a gente ficava naquela, puta, mas realmente, cara... Só que foi... Cara, são coisas que aí a gente vinha aqui, daí conversava com a agência, cara, confia, meu. A gente desenvolveu esse projeto, vamos para frente. Isso aqui é uma coisa que tá estruturada, né? Então a Louvada vê uma letra mais gótica, tem o Cavaleiro, né? A gente sempre teve um pouco de receio Louvada. Louvada, a gente pode vir de louvor, religião, né? Pô, Cuiabano é muito religioso, né? Então a gente falou, podia ter. Então os caras, eles, a ideia, o briefing da marca veio todo desenhado nisso aí, né? Louvada, louvor à cevada, a cerveja que é a nossa rainha, é o cavaleiro prostrado pela rainha, né? Então a letra mais gótica, já trazendo esse tempo medieval. Honra até o último gole. Honra até o último gole, palavras fortes, impositivas, né? Então, a gente... Cara, foi tudo. Desde a criação e desenvolvimento da marca, criação e desenvolvimento do produto, as formas de atuar, né? Sempre pensando, pisando aonde o pé nosso está alcançando, né? Então, a gente tem um time muito legal, cara, uma equipe muito legal. Então... A gente começou, por exemplo, nós éramos em 5 sócios. Cara, eram 5 donos do negócio, cada um amarrando uma frente da empresa. Um cara cuidando exclusivamente de logística, um cara exclusivamente cuidando do administrativo financeiro, um cara exclusivamente cuidando de vendas, um cara exclusivamente cuidando de produção. Então, era o dono que estava ali na frente. Cara, a gente chegou num grau de confiança que eu não perguntava mais o que o meu sócio estava fazendo. Cara, se você vai tomar essa decisão, cara, eu tenho certeza que você está olhando o teu e o meu bolso. Então, essa sinergia de vocês. Então, a gente se enquadrou muito legal. Montamos, desenvolvemos uma equipe junto com a gente para nos dar apoio, cara. Hoje, uma coisa que eu acho muito bacana, a gente tem lá quase 60 colaboradores e hoje, se pegar lá no registro de RH ali... 2015 contigo lá. Dos 10 primeiros, eu tenho 6 até hoje, cara. E dos 4 que saíram, um está empreendendo nas Kombis com a gente, é o cara que assumiu as Kombis e está na rua. Né? Então, o restante da galera, está com a gente ali, sempre crescendo junto com a empresa. Então, a gente sempre, tem que cultivar, tem que criar cultura da empresa, tem que levar junto, porque você não vai sozinho junto. Sim. Sozinho junto. Né? Você não vai sozinho para frente. Né? Tem que estar junto, né? Tem que ter alguém para te escorar, né? Cara, é muito bom isso aí, sim, a questão da cultura, de trabalhar o que é a empresa, o funcionário engajar com isso, né? E comprar a ideia, né? Como se fosse dele também, né? Porque para trabalhar o produto, isso é muito importante para desenvolver um produto, né? Sim.
Mas só para a gente entender um pouquinho, quem está nos acompanhando aqui, cara. No outro podcast eu identifico muito isso, né? O que transforma um empreendedor num empreendedor de sucesso? Né? Ele tem ousadia acima de tudo, ele não tem medo não tem medo de errar. Não tem medo de errar, mas se errar, estou pronto. E ele gera em torno dele uma rede de pessoas de extrema confiança. Para realmente ele conseguir ter acesso àquilo que ele almeja. Né? Eu identifiquei muito isso no Paulo, hoje na fala dele, na entrevista passada também, da importância de ter pessoas ao teu lado que acreditam no teu produto e estão engajadas naquilo. Né? E, consequentemente, você acaba... Ele está falando aqui, ó, funcionários que estavam comigo já estão fazendo a parte da Kombi, ou seja, você faz com que aquela pessoa trabalhe, vista de fato a camisa da empresa. Isso é um diferencial tremendo que a gente Isso é o destaca, sentimento né, de dono, né, cara? Então, para você fazer essa camisa para o cara vestir, cara, foi uma dificuldade, cara, quando a gente mudou mudou de prédio. A gente tinha uma empresa pequenininha, né, que éramos ali em 15, 16 colaboradores. Quando a gente foi para um cenário maior, a gente teve que aumentar a equipe. Cara, quando aumentou, todo mundo se afasta um pouco mais. A gente teve até enfrenta até hoje, porque vai aumentando a equipe e algumas pessoas giram, de conseguir trazer isso aí, esse sentimento de dono. E por isso essa manutenção, cara, dessa equipe antiga. Essa equipe minha que tá com a gente desde o início, cara, eu fiquei, vamos lá, até 2018, eu que startava o Invase. Acordava, chegava 4h30, 5 horas da manhã na fábrica. Eu lembro até hoje, cara, isso muito claro. O acidente da Chapecoense, cara, foi na madrugada. Sim. Foi um dia que eu tive que ir 3 horas da manhã. Eu acompanhei as primeiras notícias, cara, no rádio, indo para ali. Mas, cara, para que a gente fazia tudo aquilo ali de estar desde cedo? Cara, o exemplo, cara. Sim. O exemplo é a primeira coisa que você faz o cara entender que, pô, o cara não tá falando ou brigando comigo ou me dando esporro à toa. O cara tá falando porque ele tem ideia. Até abrindo um parênteses, cara, isso numa conversa que eu tive com o meu sócio hoje, com o Gregório. A gente está expandindo agora, eu estou indo para São Paulo. A gente está com uma operação agora em Indaiatuba, dia 1º de março, agora foi o primeiro dia de louvado em Indaiatuba. Parabéns. E ele foi agora no dia 28 para lá para acompanhar, no dia 1º, e hoje teve um problema durante a abraçagem. Um equipamento novo que a gente não conhece, né? A gente ainda está se ambientando. E os caras... Ali já existia uma operação, a gente pegou uma cervejaria pronta, né? Então já tinha uma operação. Então, foi ali e deu um problema. Cara, os caras estavam... Cara, mas será assim, assado? Cara, o Gregório pegou e falou, cara, equipamentos são diferentes, mas a solução é a mesma, né? É sair uma cerveja de uma panela e pela bomba e pro outro. Cara, vamos fazer um bypass, manda, encaixa aqui, encaixa ali, encaixa aqui. Pô, os caras resolveu em 5 minutos ali o problema, que os caras já estavam uns 10 ali sem muito para onde ir. Então, os caras param e olham com outro olhar para você. Sim. O cara olha para você e fala, puta, ele não é o cara que tá de camisetinha diferente, fica no ar-condicionado. Pô, o cara entende o que tá fazendo. Então, isso aí é uma coisa que a gente conquistou e onde a gente cativa a galera. Né? Hoje a gente tem, vamos lá, missão, visão, valores. Né? Hoje o nosso é produzir as melhores cervejas. Eu quero brigar pelo sucesso do meu cliente, né? E eu quero que os meus produtos estejam o mais fresco pensando no meu cliente. Então, é pensar no meu produto, pensar em quem compra o meu produto como varejo, mas também pensando lá no consumidor final que vai ser bem atendido para o lugar que eu estou vendendo. Então, dentro disso aí, se eu não tenho uma equipe totalmente engajada na hora da minha entrega, o motorista integrador que está colocando o produto ali para o cliente, se eu não tenho uma equipe engajada na parte de vendas para direcionar o meu cliente, identificar um problema, Rafael, cara, tá errado o teu bar aqui, meu. Vamos tentar fazer dessa maneira, lógico, com visão e tudo mais, porque dessa maneira aqui você não vai servir um chopp dessa maneira, você vai servir um chopp com colarinho mais no padrão. Se eu não tenho uma equipe de atendimento ali,
agradável, que receba uma ligação e você seja bem atendido, isso tudo aqui não vai fazer a engrenagem dar certo. Eu falo muito com a galera, eu falo, cara, o time é uma engrenagem. Nenhuma engrenagem é maior ou melhor que a outra. Lógico, existem vários tamanhos. Mas se a menorzinha pula uma casa, Dá problema em todos. dá trabalho em todo mundo. Exatamente. O que me lembrou muito da história que ele contou até aqui, você já ouviu falar do Dr. Laí Ribeiro? Conheço. Ele contava uma história do bambu chinês. Você conhece a história do bambu chinês? Não, essa não. Se você plantar um bambu chinês, primeiro ano você não vê nada. Segundo ano, você não vê nada. No terceiro ano, você não vê nada. No quarto ano, você também não vê nada. Chega no quinto ano, ele sobe 12 metros. Só que se você olhar debaixo da terra, no primeiro ano a raiz, no segundo ano a raiz. Então, assim, eu vi muita história dele disso aí. Eu acho que eles fizeram uma raiz muito forte, sabe? E agora estão indo para São Paulo, estão indo para outros estados com essa raiz forte. Então, parabéns, cara. Assim, é impressionante realmente essa estruturação de negócio, que é difícil de ver de um negócio que sai local, sabe? Cara, é difícil. De Mato Grosso para o Brasil, para o mundo. Exatamente. É isso aí, esse aqui foi Paulo Gilberto Fortunato com a gente, cara. Isso aí, cara. Assim, então, queria deixar, Paulo, se você quiser falar mais alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, para a gente já vai encerrar o nosso podcast, né? A ideia era trazer o Paulo justamente para contar essa história, né, da louvada para nós, né? E passar para esse conhecimento, case, né? Esse conhecimento para a galera que está empreendendo, quer empreender, tá com uma ideia, né? Mas aí o cara fica com medo de fazer, ou fica preocupado, né? Você vê que eles não tiveram medo nenhum, né? Quem dera se não teve, né, cara? Quantas noites ali mal dormidas a gente teve, mas, cara... Ousados. Cara, se a gente tentar fazer todo dia a mesma coisa, a gente não vai ter um resultado diferente, né? Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. A gente podia ter continuado batendo cabeça na empresa nossa antiga, cara. A gente quebraria? Não sei. Hoje, o investimento voltou numa força muito grande. Se a gente continuasse sobrevivendo ali, talvez a gente estaria legal no cenário. Mas... é uma dúvida, uma incógnita. Assim mesmo, se a gente empreendesse de outra maneira, ia dar certo ou ia dar errado? Não sei. Cara, o não a gente sempre já tem, cara. Perfeito. Então a gente vai em busca do sim, em busca de dar certo. Lógico, não adianta, de novo, é sempre com solidez, cara. Buscando raízes, buscando fortalecer, pra gente conseguir dar o passo do tamanho que você alcança. Cara, se desse tudo errado, cara, a gente consegue uma ajuda... a gente tinha onde pensar um pouco atrás, né? Mas tem que usar, cara. Tem que sair da zona de conforto. Tem que fazer, né? Fazer. Porque assim, cara, tanto de conhecimento que os caras tinham. Os caras são administradores, estavam preparados, conhecimento tinham sobre empreender, sobre trabalhar, sabiam fazer um plano de negócio. Mas se não tem a ação de fazer, não ia sair, ia ser simplesmente uma ideia, né? Mas, cara, é que aí vem um ponto. De tudo que a gente conversou hoje, o que a gente falou sobre fabricação de cerveja? É que não é... É mínimo, cara. Hoje o meu negócio, cara, é cuidar de imposto, é cuidar de equipe, a gente entender o que fazer, como fazer, para onde ir, né? Para a gente conseguir entender. O produto é uma coisa que tá ali, que é o que a gente... onde a gente vai fazer... ali já sabe fazer, né? Agora a gestão em si que envolve todo. Cara, por exemplo, se eu não tenho, vamos falando de novo dos incentivos, se a gente não tem incentivo fiscal, se a gente não tem uma contabilidade bacana atuando com a gente, já eu posso arranjar um problema gigantesco que eu não sei nem de onde que eu vou tirar. Perfeito. Né? Então, o negócio em si, cara, eu acho que a parte da gente ser voltado para o ramo de administração nos deu um conhecimento técnico muito bom. O Gregório, além do comércio exterior, ele tinha uma parte ali, se não me engano, era em zootecnia, alguma coisa numa parte já mais de animais ali, mas entendia um pouco o ato de fazer cerveja, cara. Eu tenho ser vivo ali dentro, eu tenho a levedura, né? Uma fase biológica ali, eu tenho os maltes, que são uma parte de grãos, né? Então eu tenho uma parte ali de uma
rural, né? Então, muito se usa a expressão do campo ao copo, né? Do campo ao copo. Então a gente, lógico, tem conhecimento, tem a parte nossa, mas, cara, a parte administrativa ali eu acho que deu uma bagagem, uma solidez pra gente muito grande. Porque é isso aí, cara, mas... É porque, cara, assim, desculpa até te interromper, mas eu vejo que é a maior dificuldade das empresas, dos caras que estão começando a empreender. Às vezes o cara fica tão empolgado com o produto, com a ideia que ele está ali, mas ele não sabe administrar. Aí ele comete vários erros básicos de administração que acaba que ele mesmo quebra a empresa dele ou a empresa dele não vai para frente por conta desses erros. Também por não escutar, né? A gente ouviu muito hoje o Paulo falar sobre isso. Não, mas a gente até não escuta, cara. Porque assim, eu vejo, por exemplo, minhas filhas, eu tenho uma filha de 14 e outra de 15 anos, né? Eu falo muito com elas sobre empreendedorismo, sobre como administrar o dinheiro delas, sobre como fazer isso. Mas isso deveria ser ensinado na escola, cara. Cara, isso aí com certeza. A gente deveria treinar essas nossas crianças na escola, isso aí, sabe? Que está na grade curricular. Na grade curricular. Isso é Noção de empreendedorismo, porque a gente tem que deixar de ser esse Estado que é só Estado, entendeu? Que encher, né? Para acabar com essa questão desse montoeira de imposto que a gente paga, para ser um Estado, para ter um país empreendedor, né? Que as pessoas... Então, isso é importante. Mas, cara, o empreendedor, cara, não é só o cara que ousa e faz um negócio, né, cara? Não. Que é isso aí. Pô, tem empreendedorismo ali. Cara, você pode ser empreendedor na tua casa, né? Você pode ensinar, às vezes, tentar fazer toda coisa que você fazia sempre da mesma maneira, de uma forma diferente, né? Então, essa base escolar, cara, não só de empreendedorismo, mas até uma base, vamos pôr assim, financeira. Cara, hoje o que a gente vê de pessoas que não tem condição de comprar, às vezes, uma televisão de 50 polegadas e tem. E tem, verdade. Porque cabe dentro do orçamento dele, porque ele parcela em 48 meses. Cara, e ele não para pensar que 48 meses são 4 anos da vida dele ele pagando. É educação financeira, né, cara? O brasileiro não sabe sobre isso. Então, a grande maioria das empresas aí tem que procurar algum dado do Sebrae, alguma coisa, mas quebra até o 3º ano de vida, cara. Porque a gente estava conversando ontem sobre isso, cara. A gente busca muito... A gente migrou recentemente para o SAP, cara, que é um sistema de gestão, um ERP, porque a gente vai ganhando um certo tamanho, vai ganhando uma certa musculatura, mas, cara, o que importa ali, real, é você pegar o teu balanço fiscal e olhar a última linha. Qual que é o teu lucro líquido ou qual que é o teu prejuízo líquido? Se é prejuízo e você está de acordo e ciente daquilo ali, beleza, vamos para frente, que é dessa maneira que eu quero fazer. Mas qual que é o lucro? E aí vem por que a gente foi para o SAP? Cara, meu contador está fazendo certo? Cara, contabilmente, o contador pode fazer várias manobras ali, vide americanas, né? Sim. Pode fazer várias manobras contábeis e tirar uma coisa que era custo, era dívida, para uma outra conta contábil que entra ali embaixo e ninguém vê. As fórmulas mágicas. A hora que descobre é um rombo gigantesco. Verdade. Né? Então a gente foi para o SAP, por exemplo, por conta dessa parte de contábil. Cara, a gente tem que ver ali. Porque, cara, hoje o que eu vejo muito bar? Cara, o cara trabalha com giro. Sim. Giro. Quando ele pega pandemia, por que muita gente quebrou na pandemia? Porque quando o cara parou de girar, parou de entrar dinheiro, o cara olhou para... Não tem sustentação. Né? Então, a gente estava falando até sobre isso, eu não lembro a expressão que o cara utilizou, mas que, tipo, giro, dinheiro entrando e saindo é luxo, né? Lucro é importante, mas caixa é fundamental. Se você não tem um caixa aqui... Cara, o que nos segurou na pandemia, cara? Lógico, captamos grana, mas a gente virou o ano com caixa. Sim. Porque aqueles 3 primeiros meses, cara, a gente tinha dinheiro para sustentar a operação. Hoje, cara, passa de R$500 mil minha operação sem faturar hoje. O meu custo, eu viro o mês devendo 500 pau. Cara, se você não tem isso aí provisionado na conta... Quebrado, faz horas. Você não paga a tua folha. Sim, não paga o funcionário. Você não paga a tua energia, você não paga teu aluguel. E aí? Né? Então,
Se o teu negócio fica 3 meses sem faturar por alguma eventualidade, você precisa sustentar, você precisa sobreviver, você precisa pagar tuas contas de casa ainda assim. Né? Se você depender só de giro, cara... Porque atrás de um CNPJ tem CPFs, né, Paulo? Tem isso também, né? Então, os caras têm que pensar em tudo isso. É isso, Marcelo. Eu acho que tivemos uma aula aqui com... Cara, a gente acho que sim, foi muito legal. O podcast, a gente quer que as pessoas que estão em casa, os empreendedores que estão em casa, que eles escutem, né, uma opinião de você, que já passou por várias coisas, né? Um negócio é várias pedras, né? Se a gente tira várias pedras todo dia do caminho, né? Igual você falou, você foi para lá, para Indaiatuba e teve um problema lá na fábrica nova. Então, todo dia é um problema para ser resolvido. Um dia é um problema para ser resolvido. Mas hoje eu escutei uma frase assim que até me fez pensar assim, que se você acordar todo dia, igual você falou que você acordava cedo para dar o exemplo e tal, se você acordar todo dia para ir para um lugar que você não quer ir, que você não... Aí você tem um emprego, né? Mas se você vai com vontade, você tem uma paixão e um trabalho, né? Então, acho que eu vejo muitas empresas que já trouxe aqui, que a gente já veio, que já conversou, o cara ama o que ele faz. Tem tesão no trabalho. Ele vai com prazer, ele vai com vontade para a empresa dele, ele faz mais do que a função dele, ele faz tudo na empresa, né? Então, eu vejo que muitos empreendedores que vêm aqui, como a gente também, né, que eu também sou empreendedor, tenho 20 anos na minha empresa, então a gente vem com feliz para trabalhar. Não é nem propaganda contra a Louvada, tá, que eu vou falar aqui, mas assim, o happy hour dele é a segunda-feira do empreendedor. Sim. Né? Então, se o cara chegar assim, que dia que é o melhor dia para você? Se o cara falar sexta-feira, você pode ter certeza que do trabalho dele ele não gosta. Tá querendo fugir ali, né? 6 horas da tarde, o do meio-dia ali, aquele cara ali tá muito bem na empresa, né? Sim, tá doido para ir trabalhar, né? Mas assim, então, cara, assim, foi um prazer enorme assim, ter você aqui, te receber. E a gente espera que a gente consiga mais tarde fazer outro só falando dessa parte mais de empreender, né? A gente já apresentou bem a história da Louvada, né? Sim. Vamos convidar ele para outros aqui. Sim, o Paulo voltará em breve. E a gente conversar sobre outras coisas. Eu queria deixar para você, se você quiser falar um pouquinho para o teu público da Louvada, para o seu cliente, ou já fizer um agradecimento, fique à vontade aí para poder deixar a sua palavra. Primeiramente, agradecer a vocês aqui do Zoom, cara. Prazerzaço mesmo a gente poder contar um pouco da história. Porque é isso aí, cara. Acho que a galera não conhece, às vezes, um ouve falar alguma coisa ou outra, mas quanto mais a gente vai trabalhando e crescendo, vão surgindo novas versões da história. Então é legal a gente poder contar, até mesmo para a galera entender e lembrar, cara. A gente é um produto daqui, a gente é uma cervejaria local, mas a gente está criando, enraizando. Por exemplo, em Porto Velho, a gente é uma cervejaria de lá. E quem dirá daqui uns dias a gente ser uma cervejaria de Indaiatuba, uma cervejaria... Então, a gente criar essas marcas e é muito legal poder contar, poder dividir um pouco dessa história e agradecer, cara, o consumidor, que é o cara que nos levou, que honra todas as cervejas, que honra todos os goles que toma até o último gole, que não tem o último gole, né? Que a gente possa produzir muitos litros. E, cara, é só gratidão aí por toda a galera que sempre divulgou e sempre nos ajudou a chegar onde a gente chegou, cara. É isso. É isso aí. Obrigado, Carlos Rafael. Que agradeço. Vamos partindo. Mais Obrigado. um programa. Paulo, um abraço aí. Mais um programa e hoje a gente trouxe Paulo da Louvada. Vamos pro agora happy hour. eu queria que você deixasse pra gente terminar aqui os recadinhos finais. O que o cara tem que fazer com esse vídeo? Já decorou, né? Esse vídeo aqui você vai ter, primeiro, se inscrever, né? Dá um clique aí para deixar o sininho toda vez que chegar e compartilha esse vídeo aí para que outras pessoas possam entender o que aconteceu com a Louvada e por que a Louvada é sucesso. Né, sim, e comenta também aí, deixa a sua mensagem, a gente vai chegar até o Paulo para a gente deixar tudo
às claras aqui. E manda mais dicas aí de pessoas que vocês querem ouvir, conhecer, Verdade, saber a pessoal. história. Pode trazer, mandar o seu... Queremos saber a história do fulano, a gente vai atrás e vai trazer para Procurar você. saber. Obrigado pela audiência. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Até lá. Valeu.